Uma palavra para quem está cansado da vida. Se você está cansado da vida, cansado de viver, cansado das situações que se repetem, cansado de tentar e parecer que nada muda, cansado de acordar todos os dias e ter que enfrentar os mesmos problemas, então fique aqui por alguns minutos, porque talvez você não tenha chegado nesse vídeo por acaso. Talvez você esteja precisando ouvir algumas palavras que ninguém teve coragem, tempo ou sensibilidade para dizer a você. Talvez você esteja cansado de ser forte, cansado de dizer que está tudo bem, cansado de sorrir para as pessoas, enquanto por dentro você só queria encontrar um lugar para descansar. Talvez você esteja cansado de carregar problemas que ninguém conhece, cansado de pensar demais, de se preocupar demais, de esperar, de se decepcionar mais uma vez, de começar de novo. E talvez o que mais esteja te cansando não seja exatamente a vida, mas a maneira como você tem precisado viver, sempre correndo, sempre preocupado, sempre tentando ser suficiente, resolver alguma coisa, tentando não decepcionar ninguém, tentando dar conta de tudo. E chega uma hora em que a pessoa simplesmente pensa: eu não aguento mais. Se você já sentiu isso, eu quero que você escute essa mensagem até o final. Não porque eu tenho uma fórmula mágica para resolver sua vida. Eu não tenho. Mas porque talvez você precise neste momento parar de lutar contra si mesmo. Talvez você precise entender que estar cansado não significa que você é fraco. Significa que você carregou peso demais por tempo demais. Você pode estar cansado porque passou muito tempo sendo forte para todo mundo. Você foi a pessoa que ajudou, a pessoa que ouviu, a pessoa que resolveu, a pessoa que estava disponível quando alguém precisava chamar você. Quando alguma coisa dava errado, você tentava encontrar uma solução. Mas quando era você que precisava, quem estava lá? Talvez ninguém. E você aprendeu a engolir o choro. Aprendeu a dizer: depois eu resolvo. Isso não é nada. Estou bem. Mas não estava. E talvez você tenha chegado ao ponto em que nem sabe mais explicar o que sente. Você só sabe que está cansado, cansado de tudo. E sabe o que eu quero te dizer? Você não precisa ter vergonha disso. Quem é forte, você não precisa descansar, se culpar por estar cansado. Até quem cuida precisa ser cuidado. Até quem ajuda precisa de ajuda. Você não é uma máquina, você é uma pessoa. E as pessoas sentem, as pessoas quebram, elas choram, elas precisam parar. Talvez você esteja cansado das pessoas, cansado de confiar e se decepcionar, de dar oportunidades, de perdoar, de ser bom e receber ingratidão. Cansado de descobrir que algumas pessoas só lembram de você quando precisam de alguma coisa. E talvez você esteja pensando: eu não quero mais me envolver com ninguém. Eu não quero mais confiar. Eu não quero mais criar expectativas. Porque cada vez que você acredita, você se machuca. Cada vez que espera, você se decepciona. Cada vez que entrega o seu coração, alguém encontra
uma maneira de feri-lo. Mas não permita que as pessoas ruins transformem você em alguém que você não é. Não permita que uma decepção faça você acreditar que todo mundo será igual. Não permita que uma pessoa que não soube te valorizar faça você acreditar que você não tem valor. Às vezes o problema não era você ter amado demais, era ter amado alguém que não sabia receber aquilo que você oferecia. E isso dói, mas passa. Talvez tu está cansada da tua situação financeira, de olhar as contas, de fazer contas, de pensar que o dinheiro não vai dar, de querer alguma coisa e não poder. Cansada de trabalhar e ainda se sentir que o dinheiro desaparece. Talvez está endividado, tentando reconstruir sua vida, ou tenha cometido erros financeiros e agora tem que pagar por eles. Uma situação financeira difícil não define o resto da sua vida. Você pode estar endividado hoje e organizado amanhã. Pode estar perdido hoje e aprender amanhã. Pode ter errado hoje e fazer diferente amanhã. Lembre de uma coisa: você está passando por um problema. Você não é o problema. E problemas podem ser enfrentados. Talvez tu está cansada do trabalho, de acordar cedo, trabalhar com algo que não gosta, estresse. Talvez está cansado de sentir que a vida está sendo consumido por uma rotina que não te faz feliz. Você acorda, trabalha, resolve problemas, volta para casa, dorme e no dia seguinte começa tudo novamente. E aí você pensa, é só isso? Mas talvez você ainda não esteja no lugar onde gostaria de estar. E tudo bem, você não precisa descobrir a sua vida inteira hoje. Comece se perguntando, o que eu posso mudar? Talvez não possa mudar seu trabalho hoje, mas pode começar a aprender alguma coisa. Pode fazer algum plano, guardar um pouco de dinheiro, pesquisar possibilidades, começar pequeno, porque uma mudança quase sempre começa com a decisão pequena, ainda mais quando é uma mudança grande. Talvez tu tá cansado de se comparar, tu olha as redes sociais, todo mundo parece feliz, parece estar prosperando, viajando, casando, comprando, construindo, conquistando. E você olha para a sua vida e pensa, por que comigo não acontece isso? Porque eu estou sempre dando um murro em ponto de faca. Mas você está comparando a sua vida real com uma versão editada da vida de outras pessoas. Você vê o resultado, não vê as noites difíceis. Você não vê as dívidas, você não vê as inseguranças, os problemas, não vê aquilo que acontece quando a câmera é desligada. Então pare de usar a vida dos outros para medir o valor da sua. Você tem o seu próprio caminho. Talvez você esteja atrasado em algumas coisas ou adiantado em outras, mas você não precisa viver no ritmo de ninguém. Aprenda a viver no seu próprio ritmo. Você pode ter perdido alguém, e aí vem um tipo de cansaço que vem a saudade. Você continua vivendo, continua trabalhando, continua conversando, mas alguma coisa mudou. Existe um vazio, um lugar na mesa, uma mensagem que você gostaria de receber, uma voz que gostaria de ouvir novamente. Algumas noites são mais difíceis. Se esse é o seu caso, não tenha vergonha de sentir. Você não precisa fingir que não dói. A saudade não significa que você está fraco. Significa que aquela pessoa foi importante e você pode aprender a continuar vivendo carregando amor e não apenas dor. Agora, eu quero que você pare por alguns segundos. Respire
Não pense em nada. Não pense em contas, não pense no problema, não pense no amanhã. Só respira. Você está aqui, neste momento. Pode estar passando tanto tempo preocupado com o que vai acontecer amanhã, que esqueceu de viver o único momento que realmente possui, o agora. Você não precisa resolver os próximos 5 anos. Você precisa cuidar do hoje, do agora. Amanhã você cuida do amanhã. Hoje você cuida de você. E existe uma coisa que eu gostaria muito que você entendesse. Você não precisa tomar decisões definitivas em momentos de dor. Quando estamos profundamente cansados, tudo parece maior. Um problema parece impossível. Uma situação parece eterna. Uma fase parece que nunca vai terminar. Mas sentimentos mudam, situações mudam, pessoas mudam, a vida muda. O que parece impossível hoje pode ser completamente diferente daqui a alguns meses. Por isso, se tiver pesado demais, não carrega sozinho. Converse com alguém. Procure uma pessoa de confiança. Peça ajuda. Se precisar, procure ajuda profissional. Não espere chegar ao limite para admitir que precisa de apoio. Você merece ser ouvido. Você merece cuidado. E se você acredita em Deus, fale com Ele. Não precisa fazer uma oração perfeita. Você pode simplesmente dizer: Deus, estou cansado. Eu não sei mais o que fazer. Eu não consigo enxergar uma saída. Por favor, me ajuda. Talvez você não receba uma resposta imediatamente, mas não deixe de conversar. Às vezes a fé não significa saber como tudo vai terminar. Significa continuar caminhando mesmo sem conseguir enxergar o caminho inteiro. Você não precisa enxergar a estrada inteira. Só precisa dar o próximo passo. Talvez você esteja esperando a vida ficar perfeita para voltar a viver. Mas a vida não precisa estar perfeita. Você pode começar novamente no meio da bagunça. Pode reconstruir enquanto ainda existem problemas. Pode sorrir mesmo tendo coisas para resolver. Pode ter esperança mesmo estando cansado. Pode descansar sem desistir. E essa talvez seja a diferença que você precisava entender. Descansar não é desistir. Chorar não é desistir. Pedir ajuda não é desistir. Começar devagar não é desistir. Mudar de caminho não é desistir. Às vezes, continuar significa simplesmente parar por um momento, respirar e recuperar as forças. E eu quero que você se lembre de uma coisa. Pense em tudo que você já viveu. Pense nas coisas que um dia pareceram impossíveis. Aquele problema que você achou que nunca passaria, passou. Aquela decepção que você achou que nunca superaria, superou. Você está aqui. Aquele momento que você achou que não conseguiria, conseguiu. Tu conseguiu chegar até aqui hoje. Talvez você não tenha percebido, mas você já foi muito mais forte do que imaginava. Tu já sobreviveu a dias que pensou que não conseguiria atravessar. E talvez consiga atravessar este também. Então, se você está cansado da vida, não pense na vida inteira. Pense apenas no próximo passo. Se você precisa descansar, descanse. Se precisa chorar, chora. Se precisa conversar, converse.
Se precisa pedir ajuda, peça. Se precisa recomeçar, recomece. Mas não se abandone. Não permita que o momento difícil conte o final da sua história. Porque este momento, por mais doloroso que seja, ainda é apenas um momento. Não é a sua vida inteira. Talvez daqui a um ano, você esteja vivendo coisas que hoje você nem consegue imaginar. Talvez você encontre uma oportunidade, pode conhecer alguém especial, consiga organizar sua vida financeira, mude de trabalho, descubra uma paixão, reconstrua sua família, comece algo novo. Ou simplesmente encontre a paz. Você não sabe. E justamente porque você não sabe, não encerre a história antes de descobrir o que vem depois. Existem páginas que você ainda não leu. Existem manhãs que você ainda não viveu. Existem pessoas que você ainda não conheceu. Existem momentos que ainda não aconteceram. Então fique, continue, mesmo que seja devagar. Mesmo que hoje você só consiga dar um pequeno passo. Um pequeno passo ainda é um passo. Então, quando tiver difícil novamente, lembre-se, você não precisa ser forte o tempo inteiro. Você só precisa ser gentil consigo mesma. Pare de falar consigo de uma maneira que você jamais falaria com alguém que você ama. Você errou? Tudo bem, aprenda. Você caiu? Levante quando conseguiu. Você está cansado? Descanse. Você não sabe o que fazer? Peça ajuda. Você perdeu o caminho? Comece procurando uma direção. Não precisa ter todas as respostas. E talvez hoje você só precisava ouvir isso. Eu sei que está difícil. Eu sei que tu está cansado. Eu sei que talvez você esteja carregando coisas que ninguém vê. Mas você não precisa carregar tudo sozinha. Você não precisa resolver tudo hoje. Você não precisa ter todas as respostas. Você só precisa cuidar de si nesse momento. Então respira, beba um pouco de água, descanse, converse com alguém e amanhã tenta novamente. Se você está cansado da vida, eu não vou simplesmente dizer, seja forte. Porque talvez você já está sendo forte demais. Mas eu vou dizer, cuida de você. E se hoje você não conseguir caminhar, pare um pouco, respira, recupere as suas forças. Depois dê um passo, só um. E quando conseguir, dê mais um. Até que um dia você perceba que saiu de um lugar que acreditava que nunca conseguiria sair. E vai olhar para trás e dizer, ainda bem que eu continuei. Ainda bem que eu não desisti. Ainda bem que eu estou aqui. Então guarde essa palavra. Continue no seu tempo. Porque a fase que você está vivendo não é a sua história inteira. O capítulo pode estar difícil, mas o livro ainda não terminou. E enquanto houver a próxima página, existe algo que você ainda pode viver. Então, por hoje, apenas fique, descanse. Amanhã você tenta novamente.